nós estamos recebendo hoje o pastor Lucas, né? Lucas Brinatti, né? Da Igreja Batista Nova Aliança, que aliás tem a programação diária aqui na Rainha FM, sempre às 10 horas e às 17 horas tem uma mensagem, né? E essa semana o tema não podia ser diferente, Semana Santa, Semana de Páscoa. E como todo ano a gente faz, né? Procura trazer alguém ligado a alguma igreja, né? E aqui a gente não tem a questão de denominação, né? Nós somos Deus, né? E eu acredito nisso, que Deus é igual em todas as igrejas, né? Pelo menos eu imagino assim, por isso que a gente traz, né? Uma vez padre, traz pastor da evangélica, e hoje nós estamos trazendo aqui para nossa programação o pastor Lucas da Igreja Batista, né? Para a gente abordar esse tema tão importante que é a Semana Santa, a Semana de Páscoa. Pastor Lucas, primeiro agradecer por estar aqui com a gente nessa semana tão importante que é a Semana da Páscoa. Muito bom dia. Bom dia, Nilson. Bom dia, querido ouvinte. É um prazer estar aqui nessa manhã, compartilhando com vocês um pouquinho da palavra de Deus e do verdadeiro sentido da Páscoa, né? Uma festa tão importante, tão linda, que tem um significado maravilhoso para nós. Legal. Pastor Lucas, você estava me falando, veio do Rio de Janeiro, como é que é carioca, veio parar em Benedito Novo. Queria que você falasse um pouquinho disso, da tua formação, esse teu caminho que você está aí como pastor. Queria que falasse um pouquinho disso antes da gente entrar no tema da Páscoa. Certo, eu sou carioca, né? Há 7 anos estou aqui em Santa Catarina, morei 6 anos em Florianópolis e agora há 1 ano e 2 meses estamos aqui em Benedito Novo, eu e minha esposa, pastoreando a Igreja Batista Nova Aliança de Benedito Novo e também ajudando a Igreja Batista de Timbó. Nós somos líderes de jovens lá e viemos a pedido e a mandato de Deus, né? O meu sonho inicial de jovem era ser jogador de futebol. Joguei futebol por 10 anos. No ano que eu me profissionalizar, eu entreguei minha vida para Deus e eu rompi o ligamento do joelho e Ele me conduziu a fazer a faculdade de teologia, né? Eu tenho também a formação em educação física, mas o chamado foi mais forte, a vocação, né? E eu tenho um prazer imenso em pregar a palavra de Deus e levar o evangelho, as boas novas a toda criatura e estar servindo a Deus e essa comunidade aqui de Benedito Novo. Você acredita nisso, que seja um destino, é isso? O sonho de todo menino é ser jogador de futebol, nem todos concretizam. E aí você vem para essa questão da teologia, né? Se forma, vira pastor. Você acredita no destino de Deus? É isso, um desígnio de Deus? É um chamado, né? A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Deus verdadeiramente, né? E pedi para Ele fazer em mim a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita, a vontade dele que é melhor para a nossa vida do que a nossa própria vontade. Então eu descansei, eu entreguei minha vida e descansei nele, e a partir daí ele começou a conduzir todo o meu dia a dia, todos os meus sonhos, os projetos, os planos. Então eu costumo dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E essa vida que eu tenho aqui nessa terra, eu vivo para agradá-lo e para Ele. Pastor, fala um pouquinho da Igreja Batista Nova Aliança, né? Você, não sei, no Rio de Janeiro você trabalhou também, se formou lá, é isso? Florianópolis, fez toda a formação em Florianópolis. Como é que funciona a igreja? É ela que determina que você venha a Benedito Novo? Como é que é dentro da igreja? Legal. Nós fazemos parte de uma convenção, né? A Convenção Batista Nacional, e que existe em todo o Brasil. E aqui em Santa Catarina nós somos 45 igrejas que faz parte dessa convenção. Então eu estava como pastor em Florianópolis, pastor auxiliar e pastor de jovens, e Benedito Novo estava precisando de um pastor. E foi feito esse convite, foi feito esse pedido, e eu com a minha família, com a minha esposa, nós aceitamos esse chamado, né? Então a convenção, ela faz esse pedido, mas cada igreja em cada cidade, ela é autônoma. Ela pode andar por si, mas prestando contas a essa Convenção Batista Nacional. E nós estamos aqui, essa igreja já existe há 25 anos, aqui na cidade de Benedito Novo.
sendo que ela estava há alguns anos, né, precisando de um pastor que morasse aqui na cidade, que tivesse esse contato com a comunidade, que não apenas viesse para dar o culto a Deus, mas sim que estivesse inserido aqui na comunidade. E nós estamos aqui, morando na cidade, servindo a cidade, amando essa cidade que é muito bonita, muito acolhedora, bastante natureza, e estamos bem felizes em estarmos aqui. Legal. E para depois a gente entrar no tema, pastor, aí a igreja aqui na Avenida Brasil, né? Aí vocês têm um culto, né? Queria que você falasse um pouquinho e fazer o convite, se as pessoas têm interesse, então, quais os dias de culto? Tem ao domingo, primeiro domingo do mês agora também, é isso? Isso. Nós estamos, a princípio, né, toda sexta-feira, às 19h30, nós temos um culto. Você e sua família são os nossos convidados. Queremos conhecer você, que você venha nos conhecer também, estarmos nos alegrando junto, orando junto e caminhando junto nessa jornada chamada vida. E também, todo primeiro domingo do mês, às 9h30 da manhã, nós temos um culto com a Santa Ceia do Senhor, e logo após nós também temos um almoço, na qual todos nós participamos juntos na igreja. Então você e sua família são os nossos convidados. Venha estar conosco sexta-feira às 19h30 e o primeiro domingo do mês, que será agora dia 7 de abril, às 9h30 da manhã. Então você e sua família estão convidados e estamos de braços abertos para lhe receber. Legal, obrigado pela explanação, né? Pastor Lucas se apresentando. Então, convidei o pastor para a gente comentar sobre a Semana Santa, a Semana de Páscoa. Tenho ouvido na sua participação diária aqui você falando sobre o tema, muito bacana, né? E para que a gente realmente saiba o verdadeiro sentido da Páscoa, né, pastor? A gente vê hoje essas datas como Natal, Páscoa, viraram muito comércio, e o verdadeiro sentido muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. E a ideia nossa é aqui trazer alguém para focar no verdadeiro sentido, que é a Páscoa, que é a Sexta-feira Santa, né? Aí vem o domingo da ressurreição, enfim, é isso que realmente é o importante. Não que o ovo de Páscoa, não que o coelhinho não faça sentido, mas o verdadeiro sentido é a morte e a ressurreição no domingo de Páscoa, né, pastor? Isso. Então nós estamos aqui, né, para explanar, meditar justamente nisso, porque muitas pessoas vivem e passam essas datas, mas na verdade não sabem o verdadeiro sentido, né? Para nós entendermos, se o Senhor me permitir, eu gostaria de voltar lá na história, né? No tempo de Moisés, lá no Egito, onde foi instituída a primeira Páscoa. O povo judeu, o povo de Israel, ele estava escravo no Egito. Isso a gente encontra no livro de Êxodo, na Bíblia Sagrada. E esse povo, ele ia ser liberto. Deus chamou Moisés para ser o libertador desse povo, sendo que Faraó não queria libertá-lo. Então Deus enviou algumas pragas para o Egito. E aí vieram, né, praga de rãs, de piolhos, de gafanhotos. E antes da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos de todos os animais e de todos os filhos, Deus instituiu a Páscoa, que seria uma festa, uma comemoração na qual eles teriam que pegar um cordeiro, imolar, matar esse cordeiro, passar um pouco de sangue nos umbrais da porta, em cima da porta, e também eles deveriam comer nessa noite ervas amargas e pães sem fermentos, cada um com um significado. O sangue desse cordeiro, ele representaria e salvaria, na verdade, os primogênitos daquela casa. Quem não tivesse o sangue marcando a casa, teria o seu primogênito morto, que seria o povo ali do Egito. E as ervas amargas, ela representaria o amargor da escravidão que aquele povo viveu durante 400 anos no Egito. E o pão sem fermento seria a pressa que eles sairiam naquela noite, eles seriam libertos naquela noite, então não teria tempo de levedar, de fermentar o pão. Então essa é a instituição da Páscoa que Deus faz lá no tempo de Moisés. Então o sangue daquele cordeiro preservaria todo o primogênito. O sangue daquele cordeiro salvaria aqueles filhos primogênitos. Trazendo anos depois, Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu, viveu entre nós, média de 33 anos, e justamente
durante a festa da Páscoa, anualmente eles faziam essa festa, justamente nessa época, Jesus, ele entra ali na cidade de Jerusalém, aclamado pelo povo, que é o domingo de Ramos, né, que foi domingo passado. Então o povo queria um rei, só que o povo queria um rei terreno, e Jesus veio ser o nosso rei celestial, o nosso rei eterno. E aquele povo aclama Jesus, sendo que alguns dias depois iam pedir para crucificar Jesus, porque não entenderam o sentido, o verdadeiro motivo de Jesus estar nessa terra, para nos salvar dos nossos pecados, da morte eterna. Então, aquele povo pede para crucificar Jesus alguns dias depois, e na sexta-feira, Jesus vai ser crucificado, justamente na época de Páscoa. O que representa isso para nós hoje? O sangue do Cordeiro preservava a vida. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Não precisamos mais sacrificar um cordeiro e passar sangue nas nossas portas, mas o sangue de Jesus no nosso coração, na nossa vida, ele nos salva, ele nos limpa, ele nos purifica de todo o pecado, e quem tem o sangue de Jesus não passará pela morte eterna, mas seremos eternamente salvos e viveremos com ele. A morte física todos nós passaremos, porém Jesus veio nos livrar da morte eterna. E ele morreu, derramou o seu sangue na cruz. Precisava ser alguém perfeito, precisava ser alguém sem pecado, e nenhum de nós seríamos capazes de nos salvar. Somente Jesus, que é Deus, que nos salvou, porque ele é perfeito. Então todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa dívida estava sobre ele naquela cruz. Então o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. E Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, que foi justamente no domingo de Páscoa. Então Jesus vive e ele nos dá vida. A Páscoa, a palavra Páscoa, ela significa passagem. Foi a passagem do anjo da morte lá no Egito por cima da casa daqueles judeus. Então, é a passagem também do povo de Israel, da escravidão para a liberdade. Trazendo para as nossas vidas, Páscoa é a passagem da escravidão, do pecado, para sermos livres em Jesus Cristo. É a passagem da morte para a vida. Então a Páscoa significa vida, a Páscoa significa liberdade em Cristo Jesus. Pastor, você falando, eu volto aqui, eu já assisto filmes, né, baseado aí na morte, na ressurreição da Páscoa. Gente, você explanando, parece que eu estou dentro do filme, né? Bem bacana essa sua observação. Para quem acredita, é muito básico, é muito simples tudo isso que você está falando. E para quem não acredita, pastor, porque tem aquelas pessoas que não acreditam, nós que acreditamos em Deus, é muito fácil, muito simples, está na Bíblia, né? E para as pessoas que não acreditam, como é que será? Então, fica uma mensagem, né, para aqueles que não creem em Deus. Olhe primeiro para a sua vida. Tem que ter um Criador para te formar, fazer com que o seu coração bata, seu pulmão funcione, tudo ao mesmo tempo. Depois olhe para o céu. A criação proclama a glória de Deus. Então o sol, a lua, as estrelas, o mundo, a natureza, tudo precisa de um Criador. E além disso também, a Bíblia, ela é nossa regra de fé e prática para quem acredita, né? Para quem não acredita, vive conforme o seu entendimento, né? A sua filosofia de vida. Porém, a Bíblia Sagrada, ela tem que ser um caminho para nós. E reflita em que dia que você está. Que dia é hoje? Estamos em março de 2024. 2024 anos depois de Jesus. Então Jesus Cristo, ele historicamente, cientificamente existiu, é comprovado isso. E nós estamos vivendo 2024 anos depois de Jesus Cristo. Ele marcou a história em antes e depois da sua vinda aqui na Terra. Então é mais um argumento para nós crermos, acreditarmos em Jesus. A nossa vida, a natureza, a Bíblia Sagrada, o tempo e o calendário em que nós vivemos, e também as principais festas na qual nós participamos e acreditamos. O Natal,
bastante comemorado, é o nascimento de Jesus. Não foi exatamente no dia 24 ou 25 de dezembro, mas é uma data para nós nos lembrarmos que Jesus nasceu. Jesus veio a esse mundo para nos livrar da escravidão do pecado. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, as principais festas na qual nós comemoramos e participamos é Jesus Cristo em nossa vida. Tem a participação de Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Somos peregrinos e passageiros nesse mundo. Todos nós passaremos algumas décadas. Porém, a pergunta que eu lhe faço, querido ouvinte, e a nossa eternidade? São milhões e milhões de anos que viveremos, com Deus ou sem Deus, no céu ou em outro lugar que não seja o céu. Então, que você venha refletir nessa manhã, na sua vida, o que eu estou fazendo na minha vida, como eu estou vivendo, e creia em Jesus Cristo. Ele está pronto para te receber de braços abertos, te abraçar e conduzir a sua vida por veredas planas, por caminho reto e iluminar o seu caminho. Pastor, eu lembro da minha infância, quando chegava a Sexta-feira Santa, meu pai dizia: não faça barulho, hoje tinha que ficava todo mundo em silêncio, né? Hoje mudou um pouco, né? A gente vê, um pouco não, bastante, né? E essa coisa vai se perdendo. Acho que é pelo fato das pessoas não acreditarem ou não ter o acreditar, enfim, mas para as pessoas que acreditam ainda permanecem. Eu ainda tenho esse sentimento, né? Eu lembro, trabalhei em rádio, que Sexta-feira Santa fechava, não tocava música, não tocava nada, né? Então eu acredito nisso. E o verdadeiro sentido, qual é a tua mensagem sobre Sexta-feira Santa que nós vamos viver amanhã? Então, na verdade, o que eu creio, o que nós cremos, né, é que todos os dias nós devemos nos purificar, nos santificar, nos afastar do mal e da aparência do mal. A Sexta-feira Santa é para nós nos lembrarmos da paixão de Cristo. Foi naquele dia que Ele morreu naquela cruz em favor dos nossos pecados, que Ele derramou o seu sangue, foi chicoteado, foi cuspido, teve uma lança transpassada no seu corpo, uma coroa de espinho colocada na sua cabeça. Porém, todos os dias, eu e você, nós devemos nos purificar, nos santificar, fugir do mal, da aparência do mal, procurar fazer o que é certo. Então, isso serve para a nossa vida. Claro que na Páscoa nós lembramos um pouco mais, nós fazemos essa menção, porém, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos da sua vida, você venha refletir. O que eu estou fazendo? Quem eu estou servindo? E que nós venhamos fazer o que é certo, o que é correto e servirmos a Deus, que é o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Então a Sexta-feira Santa amanhã é um dia importante? Claro que é. Porém, acima de um dia que você viva a sua vida pautada em Cristo Jesus, fazendo o que lhe agrada. É aquilo que a gente sempre fala, Natal, chega Natal. O espírito natalino tem que estar dentro da gente todos os dias. Não adianta você só fazer isso no Natal. No Natal aí todo mundo vira santo e tal. E os outros dias, aquilo que o pastor falou. A Sexta-feira Santa ela tem um significado, mas que a gente reflita isso dia a dia, não só na Sexta-feira Santa, né? Ela tem um valor imenso, né? Mas o dia a dia, se a gente levar isso para o dia a dia, a Sexta-feira Santa para a gente parece um dia normal, né? Para quem carrega isso no dia a dia, né, pastor? Exatamente. Por isso que devemos viver aquilo que nós falamos e falar aquilo que nós vivemos. Não podemos ser uma pessoa que vive de dupla personalidade, né? Fala uma coisa, mas faz outra. Então, isso em tudo, na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, esposa, esposo, que nós venhamos falar o que a gente vive e viver o que a gente fala. E isso vai fazer com que nós venhamos a viver uma vida mais leve, sem mentira, sem engano, viver a verdade. E Jesus declarou, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós venhamos viver Jesus em Jesus e teremos uma vida maravilhosamente bem, alegre, feliz. Não quer dizer que vai ser um mar de rosa, que não vai ter problemas. Apesar de nós vivermos
melhores, teremos problemas. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, passaremos dificuldades, mas sabemos com quem nós estamos passando e quem está ao nosso lado, que é Jesus Cristo. Então, que a gente venha viver uma vida em paz, em harmonia, alegre, feliz, em amor, ajudando o próximo, cuidando de si e sempre olhando para Deus, amando a Deus acima de tudo e acima de todos. Muito bem, 7h41, pastor Lucas Brinatti, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente poderia ir muito além do que a gente está falando aqui, mas a ideia é trazer alguém, pastor, né, como eu falei aqui na abertura, para deixar essa mensagem, né, que realmente toque no coração das pessoas, né, e que a gente, como rádio, né, como seres, como pastor, como rádio, a gente consiga, né, com essa tua mensagem, tocar o coração de alguém do outro lado, está nos acompanhando, né, e que realmente reflita o que está fazendo da vida e reflita sobre o verdadeiro sentido desta Semana Santa da Páscoa. Pastor, mais alguma coisa para encerrar? Amém. Apenas gostaria de agradecer ao convite, à Rádio Rainha FM, a todos os ouvintes, a cidade de Benedito Novo, que é uma cidade bastante acolhedora, e fique com esse verdadeiro sentido da Páscoa no seu coração, na sua mente. Páscoa é vida, é a passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, e Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que derramou o seu sangue para quem tem a marca dele no seu coração não morra, mas viva eternamente. Muito bem, e lembrar quem tiver interesse, né, Igreja Batista Nova Aliança está aqui na rua Oswald Bench, na Avenida Brasil, né, tem o seu culto toda sexta-feira à noite e também primeiro domingo do mês, né, sempre tem uma Santa Ceia, é isso, né? Isso, amanhã nós estaremos ali participando de um culto. Você que está aqui na cidade, que deseja fazer parte, venha nos conhecer, fica esse convite, fique à vontade. Não queremos que você se converta, saia da sua religião, mas apenas te conhecer e que você venha também nos conhecer para nós andarmos e caminharmos bem felizes nessa cidade e nesse mundo. Obrigado, pastor. Obrigado pela mensagem. Eu que agradeço. Deus abençoe. Legal. 7h43, pastor Lucas Brinatti, da Igreja Batista Nova Aliança, deixando essa mensagem, né? Semana Santa, Páscoa é o verdadeiro sentido dela.